Olá, pessoal do sexto ano, voltando aqui com a aula número 4, a aula de matemática 2, não obrigatoriamente de geometria, né? E vamos dar continuidade com a correção da atividade que ficou da aula passada, né? Mas, como sempre, como a aula está separada, a gente vai fazer aquele momento que é falar aqui de uma frase, né? Então, diz assim, os obstáculos só são difíceis até serem superados, né? A gente já ouviu falar assim numa frase que diz o seguinte, é impossível até que alguém vá lá e faça, né? Então, assim, muitas vezes a gente se coloca nessa situação de dizer que é muito difícil, que é impossível daquilo acontecer, né? Que é impossível de eu convencer uma pessoa a fazer uma coisa, né? E nem tenta fazer isso, e nem vê se isso dá certo, né? Então, é assim, às vezes a gente peca porque falta em tentar, né? Claro que tudo é difícil, todo obstáculo é difícil, sim, mas você sabe que uma parte das coisas da nossa vida, uma grande parte delas, sempre tem um obstáculo, né? É difícil estudar aula remota, é difícil estudar a aula sendo gravada, tudo é um obstáculo, né? Mas a nossa superação, nosso crescimento está justamente em superar esses obstáculos, né? Muitos deles se tornam difíceis porque a gente que dificulta, né? Então, assim, tipo, a escola, por exemplo, não precisa dificultar a escola, não precisa você colocar a escola como se fosse algo de péssimo na tua vida, né? Tem gente que leva muito isso como se o estudo fosse algo tão sacrificante para a pessoa que chega a lhe fazer mal. Não, não leva para esse lado, né? É um obstáculo. Supera ele todo dia. Todo dia que tu conseguir estudar, todo dia que tu conseguir fazer suas atividades, tu tá superando esse obstáculo, ok? E assim na vida da gente, como sempre, vai ser sempre cheia de obstáculos. E o nosso grande objetivo é superar esses obstáculos e prosseguir, né? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos aqui para essa questão, resolvendo as atividades que ficaram para casa da última aula. Então perguntou-se aqui na primeira, eu já falei das atividades, né, na qual vocês têm que copiar as questões e responder, né? Aqui, por exemplo, é uma questão que não precisa de cálculo, né? Então, perguntou aqui, ó, entre os elementos descritos aqui nessas fichas, escreva quais nos dão ideia de ponto, de reta e de plano. Então, vamos lá. Quem aqui dá a ideia de ponto? Vamos botar aqui vou aumentar aqui o tamanho da letra. Quem nos dá a ideia de ponto aqui? Vamos ver. Superfície de uma parede? Não, superfície de uma parede não dá ideia. Cabeça de um alfinete, né? Realmente parece um ponto. Superfície de um giz, de um quadro de giz, não. Encontro de duas paredes, superfície de uma piscina, corda esticada, pingo de tinta em uma folha de papel, né? Então, somente esses dois deu ideia de ponto. Quem dá a ideia de reta? Quem dá a ideia de reta aqui? Vamos ver. Superfície de uma parede, não. Superfície de um quadro de giz, não. Encontro de duas paredes forma uma reta, né? Corda esticada forma uma reta, né? Então, só estou vendo esses dois. Agora, quem lembra aqui um plano? A superfície de uma parede, sim, onde você pega a parede e você pinta. A superfície do quadro, também plano. Superfície da piscina, claro, a água, a superfície da água, por cima da água, lembra assim o plano. E a superfície do tampo de uma mesa, né? Lembra um plano. Beleza. Então tá aí simples, né? Só ter botado o que era plano, bastava escrever aqui na frente, né? Da letra A, escrever aqui na frente, da letra B, escreve na frente, da letra C, escreve na frente,
tá bom? Aí você, consegue, se for o caso, pausa. Vamos lá. Observe o bloco retangular e a planificação de sua superfície, tá aqui, né? As faces visíveis estão numeradas de 1 a 3, tá aqui, a gente está vendo aqui. Não sei se vocês estão aí na figura de vocês. Eu vou aumentar aqui. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa aqui para aumentar. Eu devia ter feito logo. Não tem nada não. Faremos agora. E aqui, vou fazer isso aqui. Aqui, gente, viu? Tudo ao vivo aqui, fazendo point. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui é a superfície 1, 2, 3, que é o que dá para ver, né? Evidentemente que tem 3 superfícies que estão lá por trás que não dá para ver. Quais são as faces opostas, as faces visíveis do bloco retangular montado? Então, quem está no contrário do 1? Quem está no contrário do 2, que o 2 está em cima, no caso, quem está embaixo? O 3, que está de um lado, quem está do outro. Então, nós percebemos aqui pela planificação que no lado 3, parece que é o que está mais fácil aí, no lado 3 é a letra C. No lado 3, eu estou conseguindo ver aqui a letra C. Então, 3, letra C. Deixa eu ajeitar aqui, que aí fica melhor. Aqui, ó, 3, letra C. Vou aumentar aqui o tamanho dessa letra. Porque eu estou vendo aqui que esse 3 que está aqui desse lado, do outro lado, é o C, né? Então, o que é que nós percebemos aqui, gente? Ó, que o 1, quem é que está lá atrás? Não pode ser o 2 e nem pode ser o A, porque a lógica é que o A está aqui embaixo. Então, atrás do 1 está o B. Então, no 2, no caso, está o A e no 1 está o B. Beleza? Aqui, ó, 1, não pode ser o 2, que o 2 está vizinho aqui em cima. Do mesmo jeito que o 2 está vizinho aqui em cima, o A está vizinho embaixo. Por isso que o A é o contrário do 2. E aí, então, sobrou somente o B, que vai ficar lá por trás, se você imaginar a caixa sendo fechada. Associe os objetos aos sólidos geométricos que lembram. Então, vamos ver se sólidos lembram o quê? Vamos ver. Desculpa aqui, sempre eu pego errado. Vou começar aqui com o cubo. Porque eu já estou vendo. A primeira figura aqui já é um cubo, né? Um cubo, famoso cubo mágico, né? O nome já ajuda aí. O famoso cubo mágico. Então, aqui lembra um cubo. Quem mais lembra um cubo? Vamos logo ver aqui. Daqui. Ah, tá. Na verdade, aqui, agora que eu percebi, associa os objetos, né? É como se eu ligasse, né? Vamos ligar igual... Vamos fazer igual quando a gente estava lá nos primeiros anos, né? Então, o A lembra que o cubo, vamos aumentar essa linha, vamos deixar ela com uma espessura maior. Ela fica visível, beleza. O cone, lembra o cone? Nós temos o cone de trânsito, lembra o cone, o nome já ajuda. A bola, lembra a esfera? Também já ajudou. Aqui nós temos uma lata que lembra justamente o cilindro. E aí nós temos a pirâmide, que lembra quem? A pirâmide. Não é verdade? Muito bem. O próximo item. Veja o sólido abaixo. Uma das planificações desse sólido é: qual dessas planificações que quando eu fechar, ele vai formar esse cubo? Olha o detalhe, gente. Ele tem que formar esse cubo aqui na hora que eu fecho. Então, não basta ter 6 faces. Tem que ser de uma forma que quando eu feche, ele forma o cubo. Só que aí, eu vi essa questão agora, eu estou percebendo
E ela já trouxe a resposta. Ela já trouxe a resposta para você. Então, não tem muito o que fazer aqui mais, né? Deixa eu botar uma figurinha aqui. Então, nós estamos vendo aqui que é a letra C. Letra C. Né? Já estava dizendo bem aqui, né? Essa planificação aqui da letra C é a planificação que, realmente, quando eu fecho, ele forma o cubo. Beleza? Então, aqui é a letra C. Pergunta-se aqui na outra questão, qual dessas figuras tem a planificação da pirâmide? Qual dessas figuras, se eu fechar, vira essa pirâmide? Então, nós estamos vendo também que é o item C, que é a figura que, se eu fechar, você imagina essas figuras fechando. Na letra B é um cone, legal aqui o do cone, que tem essa curvatura bem aqui, ó. E aqui nós temos o cilindro. E aqui nós temos um prisma triangular, né? Então, no caso aqui, seria a pirâmide, seria a letra C. Por fim, nós temos também aqui, observe o formato aqui desse bumbo. A pergunta é, qual o molde desse cilindro? Porque o bumbo tem um molde cilíndrico. E aí nós estamos vendo que a letra B, mais uma vez a questão trouxe a resposta, letra D. Então, esse é o formato do cilindro, beleza? Na letra B é o formato, a planificação do cone. Letra C, planificação da pirâmide. E letra A, prisma triangular. Agora vamos ver aqui a quinta questão. A última questão aqui. Vamos tentar raciocinar aqui mais essa questão. Deixa eu ajeitar isso aqui logo. Eu deixo para ajeitar bem na hora. Então, olha lá. Os alunos do quinto ano estão montando um cubo para fazer um dado para a aula de matemática. Eles utilizaram o molde seguinte, onde os números 3 e 4 representam duas faces opostas, ou seja, se esse 4 está na frente, esse 3 está lá. Eles são faces opostas. Todo dado, o famoso dado caipira, que a gente também conhece como dado caipira, a soma das faces opostas tem que dar 7. Você pode notar aqui, ó, o 4 e o 3, a soma dá 7. Então, a pergunta é qual desses números, aqui da letra A, preenche corretamente, de forma que as faces opostas, quando somadas, dê 7. Agora, vamos lembrar aqui o seguinte, e quem é o oposto aqui, ó, por exemplo, ó, nesse número bem aqui, o oposto dele é esse que fica bem aqui, ó. Ou seja, esses dois têm que dar 7. Ao mesmo tempo que esses dois em branco também têm que dar 7, porque eles são faces opostas. Por exemplo, se esse aqui ficar na frente, esse aqui vai ficar atrás. Então, eles são faces opostas. Então, é só a gente encontrar qual é o item que tem nas faces opostas, somando 7. A questão, mais uma vez, nos ajudou dizendo que é a letra D. Né? Se você botar aqui, ó, no caso aqui seria 1 e 6, que dá 7, e o 2 e o 5, que são opostos, que também dá 7. Beleza? Muito bem. Então, estamos respondidos aqui. E vamos continuar nossa matéria, vendo aqui no livro, vocês não têm um livro, né? Mas nós vamos continuar nossa matéria aqui falando de uma medida de comprimento. Esta medida de comprimento, nós vamos logo direto ao assunto, gente, porque a gente não quer perder tempo. Não sei se muitas civilizações se mediam de forma diferente. Já houve, ó, essa medida do passo, já houve a medida pé, já houve a medida polegada, que ainda hoje é usada nas TVs, a polegada. Palmo, né, que também a gente costuma medir coisas no palmo. Pé, né, na aviação, é muito usada a medida pé, que eu estou a 3.000 pés de altura. Ainda algumas dessas medidas são utilizadas. Porém, o homem teve uma ideia de fazer o seguinte:
olha, vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma única medida que sirva de padrão, né? Então, foi inventada essa medida, gente, ó. Eu estou indo direto ao assunto, porque eu quero não perder tanto tempo. Também estou aqui cininha da hora, são 12h40, e eu estou gravando essa aula, ver se dá tempo para mim colocar para vocês. Então, gente, ó, o metro, ele é uma medida que nós conhecemos, né? E é uma medida que é igual em vários países. Em vários países, beleza? O metro, ele é uma medida padronizada, porque senão era muito complicado. Vamos lá supor assim o seguinte. Vou dar um exemplo da ideia. Vamos supor que aqui no Brasil a gente mede as coisas normalmente com o metro. Mas se eu for lá para os Estados Unidos, mede com o pé. Se eu for lá para o Canadá, mede com o palmo. Se eu for lá para tal lugar, mede com outra coisa. Então fica muito complicado das relações entre os países, né? Se o próprio dinheiro já é assim e tem as suas complicações, né? Muitas coisas já é diferente, né? Cada coisa é diferente em cada país, tem coisas. Mas tem coisas que o que dá para padronizar é ideal, porque fica igual em qualquer lugar. Onde eu chegar, eu posso comprar um metro de alguma coisa que provavelmente eles vão conhecer o que é um metro. Diferente de eu chegar lá nos Estados Unidos com R$20 e pedir para comprar uma coisa. Aí, nem todo mundo vai saber o que R$20 vale lá. Agora, se eu chegar assim, me dê um metro de uma coisa, claro, dizer na língua deles, né? Eu digo por questão da medida, eles vão saber porque o metro é uma medida padronizada. Entendeu aí? Então, o metro é uma medida padronizada. Só que não existe só o metro, gente. Não existe só a medida metro. Existe várias medidas. E hoje eu só vou apresentar essas medidas para vocês. Além do metro, como vocês podem estar vendo bem aqui, o metro... Deixa eu ver se eu consigo marcar. Consigo não. Mas está aqui o metro. Além da medida metro, nós temos, vocês podem ver nesse quadro, que nós temos mais 6 medidas fora o metro. Só que nós conhecemos quem? Quem é que é mais conhecido fora o metro? O centímetro é bastante conhecido. O centímetro, né? E o outro mais conhecido é o quilômetro, também muito conhecido. Em grandes distâncias, a gente mede com quilômetro. A gente diz, de Forquilha para Sobral, são 18 quilômetros, né? São para medidas maiores. Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, foi criado o metro, e aí pensou assim, e se eu quiser medir coisas menores do que o metro? E se eu quiser medir coisas maiores que o metro? Aí foi criado novas medidas. Aí vamos ver as 3 menores. As 3 menores. Nós temos o decímetro. O que é o decímetro? Bem, aqui ele vai nos explicar. Ó. Decímetro, décimo em latim. Ou seja, decímetro é 10 vezes menor o metro. É você pegar um metro e cortar em 10 pedaços. Aí você vai ter o decímetro. O que é o centímetro? Centímetro, centi, significa centésimo. E o que é centésimo? É uma coisa cortada em 100 pedaços. Então, se você pegar um metro e cortar em 100 pedaços, você vai ter um centímetro. E, por fim, nós temos o milésimo, o milímetro, melhor dizendo, desculpa, o milímetro. Vocês notaram que todos os nomes terminam com metro? Fica decímetro, centímetro, milímetro. Só que não se lê assim, né? Porque tem acento. Decímetro, centímetro e milímetro. São as 3 medidas menores do que o metro. Decímetro, 10 vezes menor. Centímetro, 100 vezes menor. Milímetro, 1000 vezes menor. Beleza? É como se você pegasse um metro, milímetro, é você pegar um metro e cortar em 1000 pedacinhos iguais. Aí, aquele pedacinho é um milímetro. Beleza? Na régua, a gente vê claramente na régua. Quando você tem aqui uma réguazinha, a régua tanto mostra o milímetro como mostra o centímetro. Porque a régua, evidentemente, ela é a régua que a gente costuma usar na escola, é a régua que a gente mede coisas menores do que um metro, né?
Por isso que a régua tem 10 centímetros e a régua também tem milímetro, que é aqueles espaços bem pequenininho da régua, bem pequenininho, né? É o milímetro. Então, nós temos o metro e nós temos 3 medidas menores do que o metro. E, ao contrário, também nós temos 3 medidas maiores que o metro. Nós temos o decâmetro, que vale 10 vezes o metro, ou seja, 10 metros. Deca significa 10. Decâmetro, né? Ó, todas também aqui, todos esses nomes terminam com metro. Decâmetro, né? 10 vezes o metro. Hecto significa, tá aqui, ó. Deca, 10 em grego. Hecto, 100 em grego. Então, hectômetro, que a gente, na verdade, a gente lê hectômetro. É 100 metros. Então, você nota que eu uso o hectômetro com coisas maiores que o metro. Coisas a distâncias grandes. Só que o hectômetro é pouquíssimo utilizado, a gente quase não vê falar de hectômetro. Agora, o quilômetro, que quilo significa 1000, vocês estão vendo aqui, ó, em grego, 1000 em grego. Então, o quilômetro é 1000 metros, porque quiló significa 1000. Então, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Eu só quero que você entenda hoje o seguinte. Nós temos a medida muito conhecida nossa, que é o metro. Evidentemente que nós temos duas medidas também conhecidas, que é o centímetro e o quilômetro, também são conhecidos. E até o milímetro é conhecido. É até conhecido também. Mas vamos entender aqui o que é que eu quero que você entenda agora, por hoje. Tem a medida metro. Existem 3 medidas menores e 3 medidas maiores do que o metro. Decímetro, 10 vezes menor. Centímetro, 100 vezes menor. Milímetro, 1000 vezes menor do que o metro. E o contrário, decâmetro, 10 vezes o metro, 10 metros. Hectômetro, 100 vezes o metro, 100. E quilômetro, 1000 vezes o metro, 1000. 1000 metros. Beleza? Então, nós temos 3 medidas maiores, quando o valor, aquela medida é bem maior que o metro, e temos 3 medidas menores, beleza? E aqui está mostrando aqui uns exemplos de material que a gente usa para medir. Nós temos a fita métrica, que é usada para medir, né? Nós temos a trena, nós temos o metro do carpinteiro, que é essa barrazinha aqui que o carpinteiro normalmente tem, muita gente tem. Uma régua comum que a gente tem em casa. São formas da gente medir o comprimento, tá certo? Depois a gente vai ver outras situações. Só que aí, gente, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês fizessem aqui, vocês vão dar um pause nesse vídeo e vocês façam aqui a primeira e a segunda questão. Só isso. Deixa eu ver aqui a terceira. A terceira, beleza. Resposta pessoal não dá certo. Vamos fazer o seguinte. Primeira, segunda e terceira. Pronto. Tá aqui, ó. Essas 3 aqui, viu, gente? Ó. Primeira, segunda e terceira. Faz o seguinte. Dá um pause aí no teu vídeo e faça essas 3 questõezinhas aqui. Beleza? De acordo com o que a gente explicou. Evidentemente que você pode vir aqui, ó. Eu vou até voltar para você fazer o quê? Tira um print dessa tela aqui, para você conhecer isso. Ou então, sugiro inclusive que é legal você copiar esse quadro no seu caderno. Sugiro você copiar esse quadro no seu caderno. Para mim era a melhor ideia essa aqui, ó. Esse quadrozinho aqui, ó. Copia, dá um pause aí, copia ele no teu caderno. Depois tu vem para cá, dá um pause aqui e copia essas 3 questões aqui, ó. Tem as respostas, mas você vai procurar entender a resposta, você vai procurar calcular, copiar a pergunta com o cálculo. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso, por enquanto é só, né? Eu tenho que encerrar rápido. São 12h40, daqui a pouco eu vou dar a aula da Elza. Estou gravando aqui também de forma rápida, porque eu tenho que dar essa aula já já. E até breve, pessoal. Até a próxima.